queridos acadêmicos, queridos estudantes do curso de Ciências Contábeis. Aqui quem fala é o professor Luciano Santana e neste vídeo vamos trabalhar as questões, os questionamentos enviados por vocês ao longo da nossa segunda aula ao vivo. Começando com a pergunta da Mônica Ricardo Fernandes, do Polo de São José do Rio Claro, Mato Grosso. Gostaria de saber o significado de inputs dentro da matéria. Bom, inputs significam entradas, o início do processo. E todo o processo, na verdade, é composto por três momentos. Os inputs, que são as entradas, e aí são informações, recursos, pessoas, enfim, tudo que starta o começo ali daquele processo. Depois temos o processamento ou desenvolvimento e as saídas. Então todo o processo ele é composto desses três momentos. E os inputs na comunicação é o momento em que entra as informações, são enviadas as informações, é utilizado um canal, é utilizado um meio para que a informação seja emitida. E aí existe um processo, o desenvolvimento disso, que é o encaminhamento dessa mensagem por meio dos diferentes canais e a recepção desta informação que foi enviada e, por fim, a saída, que é o resultado desta comunicação que foi emitida. Segunda pergunta enviada por Vivian Ren Ponciano, de Arruda, de Fazenda Rio Grande, aqui no Paraná. E também uma questão parecida enviada por Nádia Cavalcante Siqueira, de Custódia, Pernambuco. E quando a cultura organizacional de uma empresa está, digamos que corrompida, desorganizada, ruim, como tentar colocar normas na empresa onde não se tem o hábito? Bom, tanto a Vivian quanto a Nádia, e demais colegas estudantes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com consultoria durante bastante tempo, pelo menos aí uns 11 anos, ministrando e trabalhando com consultorias dentro das empresas. E uma das grandes questões que aparecem é a cultura, é o desenvolvimento, a melhoria da cultura. E posso dizer para vocês, com um pouco de experiência, a gente só consegue mudar a cultura de uma empresa quando as pessoas mudam. E quando eu digo pessoas mudam, isso envolve aqueles que estão à frente do negócio. Então, resumindo a minha resposta, você só vai conseguir qualquer resultado, qualquer melhoria significativa num processo de mudança cultural a partir do momento que os donos da empresa, diretores da empresa ou aqueles que estão à frente do negócio se comprometam com essa mudança. Do contrário, infelizmente, o resultado pode não acontecer. Próxima pergunta enviada por Valmir Cardoso da Costa, aqui mesmo da cidade de Maringá. Fatores externos podem influenciar a cultura organizacional? Por exemplo, a empresa que pratica a autossustentabilidade e está preocupada com o meio ambiente? Sim, sem dúvida nenhuma, fatores externos podem sim impactar a cultura de uma empresa. E tanto que nós recebemos constantemente os impactos desses fatores externos, sejam eles, por exemplo, fatores externos vinculados ao âmbito econômico, ao âmbito social, à questão tecnológica, à questão governamental, comportamental, enfim, todos esses aspectos que estão fora da empresa e, de certa forma, a empresa não tem autonomia de gestão sobre esses itens, não depende da vontade dela mudar ou não esses itens, tudo isso acaba impactando sim internamente na empresa. A próxima pergunta de Fabiola Venturini Lopes, também aqui de Maringá. Em relação à cultura e seus diferentes níveis de apresentação, missão, visão, valores, missão, valores entram em valores compartilhados? Normalmente podemos identificar nos sites das empresas? No meu ponto de vista, é onde percebo o comprometimento da empresa com o público externo, interno e também com os stakeholders. Os valores compartilhados, eles podem ser esses aspectos mais formais da empresa, como a concepção de uma missão, de uma visão, sem problema nenhum, mas também a gente expande um pouco esse entendimento dos valores compartilhados, porque é algo que nem sempre está, de certa forma, formalizado
ou concebido, né, de uma maneira formal dentro da empresa. Às vezes é um hábito que se cria, uma regra coletiva que se cria, que aquilo passa a fazer parte do dia a dia das pessoas, mas que não consta lá nos documentos oficiais. Tá? Mas então a missão e visão também podem sim serem considerados como valores compartilhados, porque a partir do momento que as pessoas compreendem e buscam praticar no seu dia a dia os valores e a missão, sem dúvida nenhuma, isso é algo que está ali impregnado, compartilhado, internalizado pelas pessoas. A próxima questão é enviada por David Barbosa da Silva, de Camaçari, na Bahia, Vinícius Clemente, de Curitiba, do campus, e o Robson Dias de Oliveira, de Guaxupé, Minas Gerais. Com o avanço das redes sociais e a facilidade de acesso à informação, as empresas adotam grupos online. Existe alguma desvantagem em relação aos avanços tecnológicos? O Robson, Vinícius e David, eu posso dizer para vocês que existem muito mais pontos positivos ou pontos de oportunidades a serem aproveitados pelas empresas do que propriamente uma desvantagem. Acredito que com todo esse avanço de tecnologia, nós só precisamos cuidar de como filtrar e onde buscar as informações que sejam verdadeiras e relevantes. Com tudo isso que tem acontecido, a gente passa a ser bombardeado de informação, uma sobrecarga, uma overdose de informação, e isso tudo acaba dificultando tanto para aqueles que são os profissionais e trabalham, quanto para os clientes, consumidores também, que às vezes recebem muitas informações das empresas. Então, acho que a grande questão seria a dose desse remédio. Então, tudo que é bem dosado tem um efeito positivo. A overdose ou a falta também pode gerar consequências. Bom, Moisés Ferreira Lima, de Capanema, Pará. Professor, qual o papel do gestor em relação à sociedade da informação? Acredito que é muito esse de curar a informação, de observar o que está acontecendo, tanto fora quanto dentro do negócio, estar conectado com o que há de novo, o que há de ponta aí naquele segmento de atuação e, de certa forma, tentar adaptar o seu negócio, sua estratégia de gestão para falar essa linguagem. Então, acho que o gestor, com relação à sociedade da informação, ele precisa estar amplamente à frente e conectado com tudo que esteja acontecendo. Aí nós temos a Maiara de Souza, de Varginha, Minas Gerais, Karina da Silva, de Chapadão do Sul, Mato Grosso, Viviane de Oliveira da Silva, de Tailândia, do Pará, e Natália Duque Barros, Campos Gerais, Minas Gerais, Vanessa Negri, de Tijucas, Santa Catarina, e Jennifer Pinheiro Gonçalves, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Todos esses alunos enviaram mais ou menos a mesma pergunta, a gente vai resumindo aqui. Professor, e quando o receptor não tem a capacidade necessária para interpretar a linguagem utilizada? Como saber se estamos utilizando uma linguagem de difícil interpretação? Isso aqui é um grande dilema do processo de comunicação, que é garantir que a outra parte realmente entendeu ou compreendeu aquilo que foi comunicado. Isso faz parte do meu dia a dia, acredito que deva fazer parte do seu dia a dia, de gestores, empresas, seja ela pequena, média, grande, enfim. Então isso faz parte da vida humana, e é por isso, muitas vezes, que acontecem os desencontros. Bom, a dica simples para tentar responder ao questionamento, que é de muitos aqui, é, ao comunicar ou ao se expressar, identificar os sinais não verbais, as microexpressões, expressões faciais, expressões de corpo, de mão, tudo isso são formas de indicativo se a pessoa está conectada com você, se ela está entendendo ou não. E também aquele procedimento padrão que é, você entendeu? Entendi. Geralmente a pessoa entendi. Aí você, o que você entendeu ou como você entendeu? Repete para mim. Então é um procedimento simples, às vezes trabalhoso, mas que garante aí uma efetividade na sua comunicação. Bom, avançando aqui com a questão da Yara Souza Veras, de Piripiri, Piauí. Dá até nome, tanto Pis aqui, Iris,
deu até nó. Professor, qual das comunicações citadas você indica a nós, futuros contadores, ter maior domínio? Acho que ela pessoa que se refere à comunicação oral, comunicação escrita, comunicação não verbal, que nós trabalhamos lá na segunda aula. Todas são importantes. Não posso dizer para vocês que tem uma mais ou menos importante. Vai depender do contexto, vai depender da necessidade, vai depender do objetivo do que você está comunicando. Então, às vezes, você precisa dominar um pouco mais a comunicação visual, a comunicação não verbal por imagens. Por quê? Porque o propósito da sua comunicação vai exigir isso. Muitas vezes você vai fazer uma reunião, vai precisar ministrar uma fala, e aí a comunicação oral. Outras vezes você vai redigir um documento, e aí você vai precisar da comunicação escrita. Então todas são extremamente importantes e precisamos nos desenvolver em todas elas. O Lucas Assaf de Melo Silva, de Governador Valadares, Minas Gerais. Professor, no início da aula você citou como veículos clássicos da comunicação, a saber, jornais, rádios e TVs. Nos dias de hoje, os veículos clássicos ainda são bons canais de comunicação ou as mídias digitais se tornaram o mais eficiente canal de comunicação? Lucas, a sua pergunta é algo assim extremamente relevante, porque nós vivemos nos dias de hoje uma grande interrogação sobre a efetividade desses canais que nós mencionamos, e podemos aí entender como os mais tradicionais, que é a televisão, rádio e as mídias impressas, jornais, revistas e tal. Então depende. Hoje, sem sombra de dúvidas, as mídias digitais estão em um processo de crescimento exponencial e gerando bons resultados. A mídia da televisão, rádio e impressa ainda tem o seu espaço, não podemos dizer que estão superadas. E aí vai depender muito do objetivo, do público-alvo que você deseja atingir e assim por diante. Tá? Então, e do tipo de resultado que você espera. Que estão cada vez mais sendo desafiadas, como se manter como grandes mídias, ou mídias de massa. Sem sombra de dúvidas isso está acontecendo, e é claro que a internet, as mídias digitais têm avançado a passos largos, mas eu não tenho essa resposta hoje. Sabemos que cada vez mais as mídias digitais têm assumido um grau de importância maior, um olhar diferenciado dentro da comunicação empresarial. Talvez, só finalizando, talvez nos próximos anos a gente terá uma resposta mais concreta e efetiva sobre esta pergunta que eu considero assim uma pergunta muito relevante, muito importante a ser acompanhada, a ser observada. Vinícius Strozzi de Souza, de Araraquara, São Paulo. Estava confundindo com Arapiraca. Em uma empresa com vários polos em cidades distantes, a maior parte da comunicação e das reuniões é via internet e telefone. Seria interessante ter uma comunicação visual e ter uma conversa boca a boca? Isso faria alguma diferença? Eu até questiono, faria alguma diferença em que sentido? Em resultado, em relacionamento? Em qual momento essa diferença poderia acontecer? Tá? Sem dúvida nenhuma, eu acredito muito, eu sou um defensor disso, que a comunicação pessoal, interpessoal, ela é sempre necessária. Nós somos seres humanos gregários que vivemos em sociedade, e eu acredito, vou falar por mim, que as tecnologias, elas vêm e têm ganhado cada vez mais espaços, mas não vai substituir o ser humano. Eu acredito que não vai substituir esse momento de interação. Ela vai ajudar, em alguns momentos vai até dar conta, de certa forma, da operação, mas em outro momento o ser humano ele carece deste contato, ele carece da interação, ele carece da atenção, do olhar no olho. Tá? Isso é muito do humano. Tá? Por mais que a gente tenha um crescimento exponencial no comércio online, nas mídias e assim por diante, mas o ser humano eu acredito que é cíclico, ele vai ter um crescimento e depois ele volta para esse processo, ele sempre carece desse contato interpessoal. Então
bom? Mas é claro, no teu caso aqui vai depender aí da função, né, que essa comunicação ela exerce. Se você trabalha aí com equipes espalhadas, né, é claro que os grupos de WhatsApp, Skype, esses recursos comunicacionais online vão ajudar muito. Vez ou outra, talvez seja importante um encontro presencial para fortalecer os vínculos, fortalecer relação, alinhamento de objetivos, né, coisas que talvez o meio online não vai te permitir fazer, né? A transmissão de emoções e sentimentos você só consegue estando junto com a pessoa. Por mais que o vídeo transmita de certa forma, mas é no olho, é ali no dia a dia, é no abraço, é no aperto de mão que você sente como que a pessoa está reagindo ou sentindo tudo aquilo que está sendo transmitido. Tá bom? Pessoal, fechamos aqui então as questões da nossa segunda aula ao vivo. Eu espero que tenha conseguido atendê-los, tenha conseguido esclarecer os assuntos aqui abordados. Fique com a gente, nos acompanhe e nos veremos aí nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.